Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a questão de número 157 do Enem 2021 da prova cinza. Então, vamos lá. Bom, a questão ela trata de uma imagem representada aqui nessa figura de um monumento chamado de Atomium, que se encontra em Bruxelas. Bom, esse monumento ela representa uma célula unitária cúbica de corpo centrado. Quando a gente tem uma célula unitária com um átomo em cada vértice de um cubo e um átomo bem no centro dessa célula unitária. Bom, esse cubo, então, representa essa célula unitária com nove átomos, digamos assim, um em cada vértice do cubo e um no centro. E aqui, nesse monumento, esse cubo, ele está levantado por uma diagonal principal. E na base dele, essa fotografia foi tirada a nível de solo. Na base dele, a base dele é aqui, a gente tem um átomo e ortogonal a essa base, nós temos uma diagonal do cubo. Então, aqui a gente tem a primeira diagonal, que é ortogonal, perpendicular, em todos os lados, ao nível do solo. Bom, digamos que a gente, nessa representação cúbica, a gente faça essa diagonal ser essa aqui, ó. Vamos fazer aqui. Então, essa diagonal seria essa primeira diagonal aqui. Bom, o cubo, ele tem 4 diagonais. São 4 diagonais chamadas diagonais do cubo. Vamos fazer as outras aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma outra diagonal. Aqui a gente tem uma outra diagonal. E aqui a gente tem uma outra diagonal. Ó. Nós vamos ter um cubo, nós vamos ter um átomo representado exatamente aqui no meio. Né? Aqui no meio a gente tem um átomo que seria esse átomo aqui. Ó, né? Então nós temos a diagonal aqui representada como azul, nós temos uma diagonal representada em vermelho, nós temos uma diagonal representada em verde, vamos representar essa aqui.
E a outra diagonal representada em preto. Vamos fazer aqui. Dessa aqui para essa aqui. Beleza. Bom, então nós temos 9 átomos, né? Um em cada vértice, mais um no centro aqui, mais um no centro, né? Na figura, a gente consegue ver, vamos numerá-los aqui. Opa, vamos numerá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem um escondido aqui, 8, são os 8, e o do centro, 9. Muito bem. Quando a gente ergue um cubo, deixando a sua diagonal do cubo ortogonal ao plano, né, como é esse caso aqui, uma visão superior, ortogonal também ao plano do solo, né, é o que está sendo comentado aqui, uma projeção ortogonal, vai fazer com que a gente tenha uma visão de 7 átomos, porque um átomo vai estar, 3 átomos vão estar na mesma posição. Então, nessa projeção, não vai aparecer um átomo como sendo esse central, esse e esse. Notem que a gente está levantando por essa diagonal aqui, né? Quer dizer, aqui a gente vai ter um átomo só aparecendo e mais 6. Então a gente vai ter 6 átomos aparecendo. Bom, então nessa visão da projeção ortogonal, considerando que o visitante se desloque através de todas as arestas, né? Esse monumento ele possibilita isso, ele tem escadas que conectam todas as esferas que ficam dentro dessa tubulação. Então a pessoa ela acessa essas 3 esferas que estão umas sobre as outras através de um elevador e através de escadas ela consegue acessar todos os átomos. Então a questão ela solicita, né, que seja indicada qual é a projeção nesse caminho da pessoa que percorre todos esses segmentos. Bom, se ela percorre todos os segmentos, né, esses segmentos eles estão conectados. Então, de antemão, essa projeção vai indicar 7 vértices. Né? Por quê? Porque um dos vértices, ele é formado por essas 3 esferas e vai sobrar os outros 6 vértices. Então, as opções, né, elas têm que indicar 7 vértices, ó. Então aqui ela indica 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, não seria essa a resposta.
Essa aqui indica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então não seria essa questão aqui. Essa aqui indica um vértice, 2 vértices, 3, 4, 5. Então não seria essa aqui. Essa aqui indica um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por esse critério, ok. E essa aqui indica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices nessa projeção, já que no centro a gente teria uma visão sobreposta de 3 esferas, né? Muito bem. A diferença entre a opção E e a opção C é o tamanho nessa projeção, é o tamanho das arestas ou semidiagonais do cubo nessa projeção, né? E o que a gente tem é que quando se ergue um cubo deixando a sua diagonal, uma das diagonais do cubo, em pé, a projeção de todos os segmentos de diagonais do cubo têm a mesma distância, têm o mesmo tamanho. Então, nesse caso, né, a gente vai ter essas diagonais formadas. Ó. Então, nós temos a diagonal preta, só aqui, a diagonal preta aqui, a diagonal vermelha aqui e a diagonal verde aqui. A diagonal verde aqui. A diagonal azul, ela está em pé, não está se vendo aqui. A diagonal azul é que une o átomo central e 2 vértices. Bom, então nessa visão ortogonal, a gente tem essa visão de todas as diagonais do cubo e a semidiagonal do cubo, nesse caso, e essa visão, essa projeção ortogonal fornece a mesma distância para todos esses segmentos. Então, dessa maneira, a gente chega que a questão correta é a questão do item C. Resposta correta dessa questão. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida sobre essa questão, sobre qualquer outra questão, favor deixar aí nos comentários. Valeu, pessoal. Um abraço.